O recôncavo baiano, no ano de 1878, amanhecia envolto por um silêncio que não era natural. Não era o silêncio da madrugada ou da calmaria rural, mas um silêncio pesado, denso, que parecia se infiltrar nas paredes, nos corredores e até nos corações. Naquela terra fértil onde a cana ondulava ao vento como um mar vivo, existia uma fazenda que havia perdido o fôlego da vida. A fazenda Pouso das Garças não dormia mais, nem seus moradores, nem suas memórias. Ali, uma menina de apenas 4 anos passava as noites acordada, com os olhos abertos para a escuridão, desde o dia em que a mãe fechara os seus para sempre. Nenhum médico conseguiu ajudá-la, nenhuma benzedeira foi capaz de acalmá-la, nenhuma reza, nenhum remédio, nenhum ritual foi suficiente para tocar a dor que se alojara no peito pequeno daquela criança. Até que uma jovem lavadeira, pobre, sem nome importante, sem posses, sem nada além da própria voz, cruzou aquele destino. E o impossível aconteceu. Mas antes que essa mudança se anunciasse, era preciso entender a extensão da tragédia. Porque havia lugares onde o silêncio gritava. A casa grande da fazenda, construída com paredes grossas e janelas altas, outrora fora palco de festas que duravam dias inteiros. No passado recente, violas ecoavam pelos salões, risadas atravessavam a madrugada e o terreiro se enchia de gente celebrando colheitas fartas e noites de São João iluminadas por fogueiras e esperança. Agora, restava apenas o eco. O eco da ausência. O eco da morte. O barão Lourenço Teodomiro de Albuquerque Sampaio tinha apenas 36 anos quando ficou viúvo. Um homem ainda jovem, alto, de ombros largos moldados pelo hábito de cavalgar desde a infância, herdeiro de terras vastas e de um nome respeitado em todo o recôncavo, seus traços eram firmes, o olhar outrora vivo e seguro, agora opaco, como se algo tivesse sido arrancado de dentro dele. Desde a morte de Dona Eulália Marcondes de Sampaio, nada mais era igual. Havia 8 meses que Lourenço caminhava pela própria casa como uma sombra. O homem que antes dava ordens com voz firme, agora mal falava. Os passos, antes decididos, arrastavam-se pelos assoalhos como se cada movimento exigisse um esforço imenso. Trancava-se no escritório por horas, cercado de papéis que não lia, contas que não fechava e garrafas vazias que se acumulavam num canto escuro. Mas o que realmente o destruía não era apenas a ausência da esposa. Era a culpa. Porque se ele, homem feito, mal conseguia suportar a dor do luto, o que dizer da filha? Generosa Marcondes de Sampaio tinha acabado de completar 4 anos quando perdeu a mãe. 4 anos de vida intensa, de risadas claras que enchiam os corredores da casa grande, de cabelos cor de mel que caíam em cachos rebeldes sobre os ombros delicados, de olhos verdes como as águas rasas do Paraguaçu sobre o sol. Era uma criança viva, curiosa, travessa. Era. Desde a noite da morte de Eulália, Generosa havia esquecido como rir. A tragédia chegara sem aviso, como sempre chega. Dona Eulália, criada entre rendas e cristais, sempre tivera saúde frágil. Quando engravidou pela 2ª vez, todos temeram. A primeira gestação já fora difícil, mas ainda assim ela insistiu. Queria dar ao marido um herdeiro homem, alguém que perpetuasse o nome Sampaio. O parto durou 2 dias inteiros. 2 dias de gritos, de orações, de promessas sussurradas na capela da fazenda. A parteira mais experiente foi chamada, depois o médico da vila vizinha. Lourenço não saiu da porta do quarto, ouvindo a dor da mulher do outro lado da madeira grossa, sentindo-se impotente como jamais se sentira. Quando o menino nasceu, o alívio foi breve. A criança veio ao mundo sem força, roxa, com os pulmões fracos demais para sustentar a vida. Viveu apenas 3 horas, tempo suficiente para ser batizado às pressas, tempo suficiente para que Eulália cantasse uma canção de ninar que ele jamais ouviria até o fim. Depois veio a febre, e depois a morte. Na madrugada do 7º dia,
Sob uma chuva fina que caía sobre os telhados da casa grande, Dona Eulália exalou o último suspiro. Lourenço segurava sua mão quando ela esfriou. Viu a vida abandonar aqueles olhos que tanto amara. Ela tentou dizer algo. Não conseguiu. E se foi. Como uma vela que se apaga. O enterro reuniu toda a elite do recôncavo, mas nada disso importava para o barão. Ele permaneceu imóvel ao lado do caixão, com Generosa no colo. A menina não chorava, não dizia nada, apenas olhava para a caixa de madeira como se algo dentro dela também tivesse morrido ali. E talvez tivesse, porque naquela noite Generosa não dormiu. E nunca mais voltou a dormir. Há lugares onde o silêncio pesa como uma sentença, onde o ar parece denso demais para respirar, e cada passo ecoa lembranças que ferem mais do que palavras. A fazenda Pouso das Garças era um desses lugares. Erguida sobre terras vastas no coração do recôncavo baiano, cercada por canaviais que ondulavam ao vento como um mar dourado e inquieto, a propriedade já fora símbolo de vida, fartura e alegria. Em outros tempos, as noites eram preenchidas por risos, música e celebrações que atravessavam a madrugada, mas tudo isso havia ficado no passado. Agora, o que reinava era o vazio. Desde a morte de Dona Eulália, a casa grande mergulhara num luto que não se dissipava. Os corredores longos e sombrios pareciam sussurrar ausências. As portas rangiam como se reclamassem da solidão. E no centro de toda aquela dor estava uma criança, Generosa, a filha do barão. Com apenas 4 anos, a menina havia parado de dormir. Desde a noite em que a mãe fora levada pela morte, seus olhos verdes permaneciam abertos, assombrados por um medo que ninguém conseguia acalmar. Médicos foram chamados às pressas, benzedeiras rezaram até perder a voz, amuletos, chás, rezas e promessas se acumularam, todos inúteis. A menina definhava. E o barão Lourenço Teodomiro de Albuquerque Sampaio também. Viúvo aos 36 anos, Lourenço ainda carregava no corpo forte e na postura altiva os sinais de um homem acostumado a mandar. Mas por dentro estava em ruínas. Cada traço do rosto da filha era um lembrete cruel da mulher que perdera. Olhar para a Generosa era olhar para a Eulália morta outra vez. Então ele fugia. Cavalgava sob o sol escaldante, passava dias inteiros longe da casa grande, tentando escapar da própria dor. Enquanto isso, a menina adoecia em silêncio e a fazenda sussurrava que algo precisava ser feito antes que fosse tarde demais. Foi tia Firmina quem percebeu primeiro. A velha mucama que criara Lourenço desde menino observava tudo com olhos atentos e coração apertado. Viu a criança emagrecer, viu o patrão se afundar na bebida, viu a casa se transformar num túmulo de gente viva. E numa noite em que o silêncio parecia mais pesado do que nunca, tomou uma decisão. Algo diferente precisava acontecer. Enquanto isso, a algumas centenas de metros dali, perto do riacho onde as lavadeiras se reuniam, uma jovem de origem humilde costurava sobre a luz fraca do lampião. Silvana Rosa, filha de Benedita, não imaginava que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ela ainda não sabia, mas sua voz, simples, doce e carregada de uma bondade rara, seria o fio que ligaria destinos quebrados, e que ao cantar uma canção de ninar, ela despertaria forças capazes de desafiar a dor, a hierarquia e as regras implacáveis daquela época. Na manhã seguinte, quando o sol mal despontava no horizonte, uma batida apressada na porta da casa de taipa daria início a uma história que ninguém na fazenda Pouso das Garças jamais esqueceria. Pássaros. Silvana não sabia explicar, mas sentia um aperto estranho no peito, como se o dia guardasse algo escondido, à espreita. Foi então que ouviram passos apressados pelo caminho de terra. Benedita franziu o senho. Era cedo demais para visitas? Levantou-se e foi até a porta.
A figura que se aproximava vinha quase correndo, a saia levantada para não se sujar na poeira. Zabé, a mucama da casa grande, chegou ofegante, com o rosto marcado por uma urgência difícil de disfarçar. Bom dia, Benedita. Bom dia, Silvana. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Benedita, o coração já acelerado. Zabé respirou fundo antes de responder, como se escolhesse as palavras com cuidado. Tia Firmina mandou eu vir buscar Silvana. Ela quer falar com a menina lá na casa grande. O mundo pareceu parar por um instante. Silvana sentiu o coração dar um salto violento no peito. Tia Firmina, a mulher que mandava mais do que muitos homens naquela fazenda, aguardiando os segredos da casa grande. O que ela poderia querer com uma simples filha de lavadeira? Tem certeza disso, Zabé? Insistiu Benedita, a voz tensa. Tenho sim. Foi ordem dela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Benedita apertou as mãos, tentando esconder o medo que subia como um nó na garganta. Minha filha não fez nada de errado, disse, firme, quase defensiva. Não é isso não, apressou-se Zabé. Ela só quer conversar. Juro que não sei mais nada. Mas todos sabiam. Todos comentavam. A pequena generosa, a filha do barão, que não dormia havia meses. A criança que chorava noites inteiras. O drama que se espalhava pelos canaviais, pelas cozinhas, pelas margens do rio. Silvana sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Mesmo assim, ergueu o queixo. Eu vou, mainha, disse, tentando parecer calma, embora o coração batesse descompassado. Deve ser só algum recado. Benedita não parecia convencida, mas assentiu. Qualquer coisa você volta correndo, ouviu? Sim, senhora. Silvana pegou seu chale mais limpo, um pano simples, mas bem cuidado, e seguiu Zabé pela trilha que levava à casa grande. A caminhada parecia mais longa do que nunca. Cada passo era acompanhado por pensamentos inquietos. O riacho, as jaqueiras, os cajueiros, tudo parecia observar sua passagem. Quando o terreiro amplo surgiu diante dela, Silvana sentiu o peso da imponência da construção colonial. Pisos de madeira escura, móveis pesados, portas altas, um mundo ao qual não pertencia. Pela primeira vez, Zabé não a deixou do lado de fora, conduziu-a para dentro. E naquele instante, sem saber, Silvana cruzava um limiar invisível, um ponto sem retorno que ligaria a sua vida simples à tragédia, ao amor e ao escândalo que mudariam para sempre o destino de todos naquela fazenda. O interior da casa grande parecia respirar um silêncio pesado, quase sufocante. Cada passo de Silvana sobre o assoalho de madeira ecoava como um aviso denunciando sua presença naquele lugar onde nunca antes fora invitada a entrar. O cheiro de cera, móveis antigos e flores murchas misturava-se no ar, criando uma atmosfera estranha, distante de tudo o que ela conhecia. Zabé caminhava à frente, séria demais para o costume. Não disse uma palavra sequer enquanto atravessavam o corredor comprido, adornado por retratos antigos de homens de olhar severo e mulheres de postura rígida. Silvana sentiu-se observada por aqueles olhos do passado, como se todos julgassem sua presença ali. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, um som rompeu o silêncio. Um choro. Não era um choro comum. Era agudo, insistente, desesperado. Silvana estremeceu. É a Sinhazinha, murmurou Zabé, quase num sussurro. Desde que a Sinhá morreu, é assim, noite e dia. O aperto no peito de Silvana aumentou. Ela nunca havia visto a filha do fazendeiro de perto, mas todos na redondeza comentavam sobre a criança que parecia carregar uma tristeza maior do que seu pequeno corpo podia suportar. Pararam diante de uma porta entreaberta. De dentro vinha o choro mais forte, cortante, como se pedisse socorro. Zabé bateu de leve. Tia Firmina, a menina chegou. Entre, respondeu uma voz firme, carregada de autoridade. Silvana respirou fundo e cruzou a porta. O quarto era amplo, iluminado por uma janela alta, coberta por cortinas de renda. No centro, um berço grande de madeira escura balançava levemente. Ao lado,
Tia Firmina estava de pé, com os braços cruzados, o rosto duro, marcado pelo tempo e pela responsabilidade de manter aquela casa de pé após tantas perdas. Essa é a Silvana, anunciou Zabé. Tia Firmina avaliou a jovem dos pés à cabeça, demorando-se mais do que o necessário. O olhar era afiado, desconfiado, como se tentasse enxergar além da aparência simples. Então é você, disse finalmente. A filha da Benedita. Silvana assentiu, sentindo a garganta seca. Sim, senhora. O choro da criança aumentou, quase como se sentisse a tensão no ar. Tia Firmina suspirou, cansada, e apontou para o berço. Chegue mais perto. Com passos hesitantes, Silvana se aproximou. Dentro do berço, a pequena generosa se contorcia, o rosto vermelho, os olhinhos inchados de tanto chorar. As mãos pequenas se fechavam no ar, como se buscassem algo invisível. Silvana sentiu algo estranho acontecer dentro de si, um impulso profundo, instintivo. Sem pensar, estendeu a mão. No instante em que seus dedos tocaram a criança, o choro cessou. O silêncio caiu como um golpe. Tia Firmina arregalou levemente os olhos, Zabé levou a mão à boca, surpresa. Silvana ficou imóvel, o coração disparado, sem entender o que havia acontecido. Generosa agora respirava tranquila, os olhos semicerrados, o corpinho relaxado como se finalmente tivesse encontrado descanso. Isso nunca aconteceu, murmurou tia Firmina, aproximando-se do berço. Nem com as amas, nem comigo. Silvana engoliu em seco, assustada com a própria reação. Eu não fiz nada, só toquei nela. Tia Firmina permaneceu em silêncio por longos segundos. O olhar, antes duro, agora estava tomado por algo diferente, uma mistura de espanto, esperança e medo. A menina não aceita ninguém, disse lentamente. Não dorme, não mama direito, não se acalma. Até agora. O choro distante de um vento passando pelas frestas da janela parecia acompanhar aquele momento estranho, quase sobrenatural. Tia Firmina endireitou a postura. Silvana, você sabe que isso que aconteceu aqui não é comum, não sabe? A jovem assentiu, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. Pois bem, continuou a mulher, com a voz mais baixa, carregada de intenção. A partir de hoje, você vai voltar aqui, todos os dias. Silvana sentiu o chão sumir sob seus pés. Como assim voltar? Perguntou, a voz falhando. Tia Firmina se inclinou sobre o berço, observando a criança dormir pela primeira vez em meses. Porque, goste você ou não, disse ela, sem desviar o olhar, essa menina parece precisar de você. E naquele instante, Silvana percebeu que sua vida simples, feita de rotinas previsíveis, acabava de ser arrancada pela raiz. Nada voltaria a ser como antes. Silvana permaneceu imóvel por alguns instantes, como se o corpo ainda não tivesse entendido o peso das palavras de tia Firmina. Voltar todos os dias à casa grande, estar ali, naquele quarto, naquele mundo que sempre lhe fora proibido. A ideia parecia absurda, quase perigosa. Eu preciso falar com minha mãe, disse por fim num fio de voz. Tia Firmina assentiu lentamente, sem demonstrar surpresa. Vá, mas volte ainda hoje. Não era um pedido, era uma ordem. Zabé acompanhou Silvana até a porta. No corredor, o silêncio parecia ainda mais opressor. Quando finalmente saíram para o terreiro, o sol já estava alto, mas Silvana sentia frio. Nunca vi nada igual, murmurou Zabé. A sinhazinha não dormia assim desde que a mãe morreu. Silvana não respondeu. Sua cabeça estava cheia demais. O caminho de volta pareceu mais curto, mas o coração pesava como se carregasse uma pedra. Ao chegar à casa simples, encontrou Benedita lavando roupas no tanque, as mãos vermelhas de tanto esfregar.
Mainha, chamou antes mesmo de atravessar o portão. Benedita ergueu o rosto, percebendo de imediato que algo estava errado. O que foi, minha filha? Eles querem que eu volte, todo dia. As palavras caíram como um golpe. Voltar para a casa grande? Benedita largou a roupa na bacia. Para quê? Silvana contou tudo: o choro da criança, o toque, o silêncio repentino, a ordem de tia Firmina. Enquanto falava, via o rosto da mãe se transformar, tomado de medo e desconfiança. Isso não é coisa boa, disse Benedita cruzando os braços. Quando o pobre entra demais na vida de rico, sempre sobra sofrimento. Mas a menina precisa de mim, mainha, respondeu Silvana quase em súplica. Eu senti isso. Benedita fechou os olhos por um instante, como se buscasse forças. O problema, minha filha, é o que vem depois. Hoje é a criança. Amanhã pode ser outra coisa. Silvana permaneceu em silêncio. No fundo, ela também sentia aquele pressentimento estranho, como se estivesse sendo puxada para dentro de algo que não conseguiria controlar. Mesmo assim, ao cair da tarde, voltou. A casa grande a recebeu com o mesmo ar solene e distante. Desta vez, ninguém precisou chamá-la. Assim que entrou no quarto, Generosa começou a se agitar no berço, choramingando baixo, como se reconhecesse sua presença. Silvana se aproximou devagar. Mais uma vez, bastou o toque. O choro cessou. Tia Firmina observava tudo em silêncio, o rosto sério, mas os olhos brilhando com uma esperança contida. A partir de amanhã, disse ela, você virá cedo e ficará até o pôr do sol. Eu vou ajudar minha mãe de manhã, tentou argumentar Silvana. Sua mãe será compensada, cortou tia Firmina. Nada faltará a vocês. A palavra compensada ecoou na mente de Silvana. Não era ajuda, era um acordo. Naquela noite, ao deitar-se em sua esteira, Silvana não conseguiu dormir. Pensava na criança, pensava na casa grande, pensava no que estava sendo trocado sem que ninguém dissesse em voz alta. Enquanto isso, do outro lado da fazenda, atrás das paredes grossas da casa grande, uma sombra observava pela janela do corredor superior. O fazendeiro havia retornado, e ele não gostou nada de saber que uma jovem simples agora fazia parte da vida íntima de sua filha. Silvana permaneceu imóvel por alguns instantes, como se o corpo ainda não tivesse entendido o peso das palavras de tia Firmina. Voltar todos os dias à casa grande, estar ali, naquele quarto, naquele mundo que sempre lhe fora proibido, a ideia parecia absurda, quase perigosa. Eu preciso falar com minha mãe, disse, por fim, num fio de voz. Tia Firmina assentiu lentamente, sem demonstrar surpresa. Vá, mas volte ainda hoje. Não era um pedido, era uma ordem. Zabé acompanhou Silvana até a porta. No corredor, o silêncio parecia ainda mais opressor. Quando finalmente saíram para o terreiro, o sol já estava alto, mas Silvana sentia frio. Nunca vi nada igual, murmurou Zabé. A sinhazinha não dormia assim desde que a mãe morreu. Silvana não respondeu. Sua cabeça estava cheia demais. O caminho de volta pareceu mais curto, mas o coração pesava como se carregasse uma pedra. Ao chegar à casa simples, encontrou Benedita lavando roupas no tanque, as mãos vermelhas de tanto esfregar. Mainha, chamou antes mesmo de atravessar o portão. Benedita ergueu o rosto, percebendo de imediato que algo estava errado. O que foi, minha filha? Eles querem que eu volte, todo dia. As palavras caíram como um golpe. Voltar para a casa grande? Largou a roupa na bacia. Para quê? Silvana contou tudo. O choro da criança, o toque, o silêncio repentino, a ordem de tia Firmina. Enquanto falava, via o rosto da mãe se transformar, tomado de medo e desconfiança. Isso não é coisa boa, disse Benedita, cruzando os braços. Quando o pobre entra demais na vida de rico, sempre sobra sofrimento. Mas a menina precisa de mim, mainha, respondeu quase em súplica. Eu senti isso. Benedita fechou os olhos por um instante, como se buscasse forças. O problema, minha filha, é o que vem depois.
Hoje é a criança, amanhã pode ser outra coisa. A casa grande a recebeu com o mesmo ar solene e distante. Desta vez ninguém precisou chamá-la. Assim que entrou no quarto, Generosa começou a se agitar no berço, choramingando baixo, como se reconhecesse sua presença. Silvana se aproximou devagar. Mais uma vez, bastou o toque. O choro cessou. Tia Firmina observava tudo em silêncio, o rosto sério, mas os olhos brilhando com uma esperança contida. A partir de amanhã, disse ela, você virá cedo e ficará até o pôr do sol. Eu vou ajudar minha mãe de manhã, tentou argumentar Silvana. Sua mãe será compensada, cortou tia Firmina. Nada faltará a vocês. A palavra compensada ecoou na mente de Silvana. Não era ajuda, era um acordo. Naquela noite, ao deitar-se em sua esteira, Silvana não conseguiu dormir. Pensava na criança, pensava na casa grande, pensava no que estava sendo trocado sem que ninguém dissesse em voz alta. Enquanto isso, do outro lado da fazenda, atrás das paredes grossas da casa grande, uma sombra observava pela janela do corredor superior. O fazendeiro havia retornado, e ele não gostou nada de saber que uma jovem simples agora fazia parte da vida íntima de sua filha. Silvana deixou a casa grande com o coração acelerado, como se tivesse escapado por pouco de algo que ainda não conseguia nomear. O olhar do fazendeiro permanecia gravado em sua mente, pesado, avaliador, quase ameaçador. Cada passo pelo caminho de terra parecia ecoar aquela sensação incômoda de estar sendo observada. Quando chegou em casa, encontrou Benedita sentada à porta, o olhar perdido no horizonte. Ele já voltou, não foi? Perguntou a mãe antes mesmo que Silvana dissesse qualquer coisa. Silvana assentiu. Vi nos seus olhos, continuou Benedita. Esse homem carrega a tempestade por onde passa. Silvana sentou-se ao lado da mãe e contou sobre o encontro, sobre o silêncio, sobre as perguntas diretas, sobre a forma como ele observava tudo, como se estivesse sempre à espera de algo errado. Tome cuidado, minha filha, alertou Benedita. Homem poderoso não gosta de perder o controle. Na manhã seguinte, Silvana retornou cedo, como fora ordenado. A casa grande ainda dormia, envolta por uma neblina leve que parecia esconder segredos antigos. Ao entrar no quarto da criança, percebeu algo diferente. Generosa chorava novamente. O som atravessava os corredores, desesperado, rasgando o silêncio da madrugada. Silvana correu até o berço e tocou a criança, mas desta vez o choro demorou a cessar. O corpinho tremia, como se algo invisível a perturbasse. Calma, eu estou aqui, murmurou, tentando manter a voz firme. Tia Firmina observava da porta com o rosto tenso. Desde que ele voltou, a menina piorou, confessou em voz baixa. É como se sentisse tudo. O choro cessou aos poucos, mas o clima permaneceu pesado. Mais tarde, enquanto Silvana caminhava pelo corredor levando Generosa nos braços, sentiu novamente aquela presença. Augusto estava encostado numa coluna, observando em silêncio. Não havia raiva em seu olhar agora, havia conflito. Ela só se acalma com você, disse, mais para si mesmo do que para Silvana. Eu não sei explicar, só sinto que ela precisa de carinho. Augusto assentiu lentamente. Minha filha perdeu a mãe cedo demais, disse com a voz mais baixa do que Silvana esperava. E eu, talvez tenha perdido o jeito de ser pai. As palavras surpreenderam Silvana. Pela primeira vez, viu uma brecha na armadura daquele homem. A dor deixa as pessoas perdidas, respondeu com cuidado. O silêncio que se seguiu não foi hostil. Foi carregado de algo novo.
vulnerável. Mas nem todos na casa grande viam essa aproximação com bons olhos. Nos fundos, duas criadas cochichavam, lançando olhares enviesados. Já viu como o patrão olha para aquela moça? Vi, e isso não vai acabar bem. À noite, sozinho em seu quarto, Augusto não conseguiu dormir. A imagem de Silvana com sua filha nos braços voltava insistentemente. Não como o desejo, mas como algo ainda mais perigoso. Conforto. E conforto, ele sabia, era o primeiro passo para perder o controle. Os dias seguintes passaram envoltos em uma rotina que parecia simples apenas na aparência. Silvana chegava cedo, permanecia com Generosa até o pôr do sol e voltava para casa com o corpo cansado e a mente inquieta. A menina dormia melhor, mamava com mais tranquilidade e aos poucos o semblante pálido dava lugar a uma expressão mais serena. Mas enquanto a criança florescia, o ambiente ao redor se tornava mais tenso. Os olhares se multiplicavam, os sussurros também. Na cozinha da casa grande, as criadas falavam baixo, interrompendo as conversas sempre que Silvana se aproximava. Algumas a observavam com curiosidade, outras com desconfiança aberta. A presença da jovem simples naquele espaço íntimo da família Menezes começava a incomodar. "Essa moça não é de ficar", murmurou uma delas. "Não mesmo, está se enfiando onde não deve." Silvana fingia não ouvir, mas cada palavra ficava gravada, ferindo em silêncio. Augusto também percebia a mudança no ambiente. Sentia a casa mais inquieta, como se estivesse à beira de um estouro invisível. Ainda assim, não conseguia afastar Silvana. A filha dependia dela, e, de algum modo desconcertante, ele também. Numa tarde abafada, enquanto Silvana caminhava pelo jardim com Generosa nos braços, Augusto se aproximou. "Estão falando de você", disse, sem rodeios. Silvana parou, surpresa. "Falando? Como?" "Do jeito de sempre. Gente que não entende o que acontece aqui dentro." Ele fez um gesto vago em direção à casa. "Isso pode virar problema." "Eu não quero causar confusão, senhor", respondeu ela, aflita. "Se quiser que eu vá embora?" Augusto a interrompeu. "Não, não agora." As palavras soaram mais duras do que ele pretendia. Silvana abaixou os olhos, sentindo o coração apertar. "Só tome cuidado", completou ele, num tom mais contido. "Nem todo perigo vem de fora." Naquela mesma noite, ao retornar para casa, Silvana encontrou Benedita inquieta. "Hoje passou gente aqui perguntando de você", disse a mãe em voz baixa. "Disseram que você anda demais na casa do fazendeiro." Silvana sentiu o chão tremer sobre os pés. "Quem perguntou?" "Não disseram o nome, só deixaram claro que estavam observando." O medo se instalou de vez. Na madrugada, Silvana teve um sonho inquietante. Caminhava pelos corredores da casa grande, mas as portas se fechavam à sua frente. De repente, ouvia o choro de Generosa, distante, ecoando como um pedido de socorro. Quando corria para alcançá-la, sentia mãos invisíveis puxando-a para trás. Acordou suando frio. Na casa grande, Augusto também estava acordado. De pé junto à janela, observava o terreiro vazio, como se esperasse por algo, ou alguém. No fundo, ambos sabiam. O que os unia àquela criança estava despertando forças que ninguém ali conseguiria controlar. E o primeiro golpe estava prestes a acontecer. O dia amanheceu pesado, com nuvens baixas encobrindo o céu e um vento frio varrendo os canaviais. Desde cedo, Silvana sentiu que algo estava fora do lugar. O coração batia descompassado, como se tentasse avisá-la de um perigo iminente. Ao chegar à casa grande, percebeu o clima tenso. As criadas andavam apressadas, evitando o contato visual. Tia Fermina mantinha-se mais calada do que o habitual, com o semblante carregado. "Hoje o patrão não tá bem", murmurou Zabé ao passar por Silvana. "Melhor não contrariar ninguém." Silvana assentiu apreensiva. No quarto, Generosa estava inquieta. Choramingava baixo, agarrando-se ao vestido de Silvana, como se temesse ser deixada. A jovem tentou acalmá-la, mas também se sentia estranhamente vulnerável. Pouco depois, Augusto entrou no quarto sem anunciar-se. "Precisamos conversar", disse sério.
Silvana sentiu o estômago revirar. A sós. Tia Fermina lançou um olhar tenso, mas saiu, fechando a porta atrás de si. Estão dizendo coisas, começou Augusto andando de um lado para o outro. Coisas que não posso mais ignorar. Eu juro que não fiz nada de errado, apressou-se Silvana, a voz trêmula. Só cuido da menina. Eu sei, respondeu ele, parando à sua frente. Mas o mundo não se importa com o que é verdade. O silêncio se impôs por um instante, quebrado apenas pelo choro contido de Generosa. Se continuar assim, prosseguiu Augusto, isso pode virar um escândalo, e escândalos destroem tudo. Silvana sentiu os olhos marejarem. Então o senhor quer que eu vá embora? Augusto fechou os punhos. Quero que você fique longe dos olhos dos outros. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Uma das criadas entrou, ofegante. Patrão, o padre está aí fora e veio acompanhado. Augusto empalideceu. Acompanhado de quem? Do delegado. O tempo pareceu parar. Silvana sentiu um frio cortar-lhe o corpo inteiro. O nome delegado ecoou como uma sentença. Disseram que vieram apurar denúncias, completou a criada. Augusto passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Fique aqui, ordenou a Silvana. Não saia com a criança. Do lado de fora, vozes se levantavam. Passos ecoavam pelo corredor. A presença da autoridade transformava o ar em algo sufocante. Silvana apertou Generosa contra o peito, tentando conter o próprio tremor. A porta se abriu novamente. Desta vez não era tia Firmina nem Augusto. Era o início do caos. O delegado entrou no quarto com passos firmes, acompanhado pelo padre e por 2 homens da lei. O uniforme escuro contrastava com a delicadeza da cena. Silvana segurando Generosa contra o peito, a criança agarrada ao vestido como se reconhecesse o perigo antes mesmo de compreendê-lo. É ela, disse uma voz do corredor. Silvana sentiu o sangue gelar. O que está acontecendo aqui? Perguntou o delegado, o olhar percorrendo o ambiente com frieza. Augusto entrou logo atrás, assumindo a frente. Esta jovem cuida da minha filha, disse, firme. Não há crime algum nisso. O padre pigarreou, desconfortável. Patrão, há comentários sérios circulando pela vila. Disseram que a criança estaria sendo afastada da família, influenciada. Silvana apertou Generosa ainda mais. Eu nunca machucaria essa menina, disse, finalmente, a voz embargada, mas firme. Só tentei dar o carinho que ela precisava. O delegado observou atentamente. Aproximou-se do berço vazio, do quarto impecável, da criança tranquila nos braços da jovem. Estranho, murmurou. Recebemos denúncias de maus-tratos, abandono emocional e até de feitiçaria. A palavra caiu como um golpe. Isso é um absurdo, exclamou Benedita, trazida às pressas por Zabé. Minha filha não mexe com essas coisas. O delegado levantou a mão pedindo silêncio. Vamos apurar. Horas se passaram, perguntas foram feitas, olhares cruzados, testemunhos contraditórios. Criadas que antes cochichavam agora desviavam os olhos, incapazes de sustentar as próprias acusações. Por fim, o delegado voltou-se para Augusto. Sua filha está melhor, isso é inegável. Depois encarou Silvana. Não há prova alguma contra você. O peso saiu dos ombros de Silvana como um suspiro profundo. Mas, continuou ele, o falatório não vai cessar facilmente. Augusto respirou fundo. Então acaba aqui, declarou. Silvana continuará cuidando da minha filha, à luz do dia, com todos vendo. O padre assentiu, relutante. Talvez a verdade seja mais simples do que o medo, disse. Os dias seguintes trouxeram mudanças. A presença de Silvana deixou de ser segredo. A criança passou a ser vista sorrindo no jardim, nos braços da jovem. O choro deu lugar a gargalhadas. Com o tempo, os sussurros se calaram. Mas o preço foi alto. Silvana abriu mão da simplicidade da própria vida para carregar um fardo que não era seu.
Augusto, por sua vez, teve de enfrentar a própria dor e aprender a ser pai novamente. Na última cena, Silvana caminhava pelo terreiro ao entardecer, generosa nos braços. Augusto observava à distância. Os dois sabiam, nada ali era fruto do acaso. Algumas histórias nascem da perda, outras do silêncio, e há aquelas que mudam destinos, mesmo quando o mundo insiste em condená-las. Fim.